Uma boa tarde a todos. E estamos aqui novamente para fazer o estudo do Livro dos Espíritos. E inicialmente vamos começar com a prece inicial. E nesse momento, elevemos nossos pensamentos ao alto, fechamos nossos olhos e que possamos sentir a presença dos espíritos trabalhadores da nossa casa, o nosso mentor Abdu, e rogar a Ti, Senhor, Pai de infinita bondade e misericórdia, amado Mestre Jesus, Espíritos de luz, que derrama sobre nós, nesse momento, as Tuas infinitas bênçãos de paz, de amor, de harmonia e serenidade. Que possa os bons Espíritos envolver todos nós, trabalhadores da nossa casa, habitantes da nossa cidade e todos da nossa nação. Que nesse momento, Senhor, clama pela Tua misericórdia, pela Tua benevolência, para que nós, fortalecidos e encorajados, possamos vencer todas essas vicissitudes que ora o Teu planeta vivencia. Sabemos, Senhor, que o Teu amor é imenso. És dono, governador, dirigente de todo esse planeta. E que vós, tudo podes, tudo transforma. Que tenhamos sempre a confiança de que, no momento certo, tudo passará. E nós veremos novamente a luz da esperança, do amor, da fé comprometida, restaurada. Que a Tua paz, Senhor, que o Teu amor nos envolva. Assim seja. Assim seja. E agora, iniciando o estudo do Livro dos Espíritos, vamos à primeira pergunta dessa tarde. É a pergunta 284. Como podem os espíritos que não têm mais corpo constatar a própria individualidade e distinguir-se dos outros que os rodeiam? Constatam a sua individualidade pelo perispírito, que os torna seres distintos uns dos outros, como os corpos entre os homens. Como podem os espíritos se perceber como individualidades se não têm mais o corpo? Essa é a pergunta. E a resposta é: eles constatam a sua individualidade pelo perispírito, que os torna seres distintos um dos outros. Então, enquanto encarnados, o corpo físico delimita o espírito, né, e nós nos reconhecemos através do corpo. Desencarnados, o perispírito é que delimita o espírito, não é? É que lhe dá forma. Portanto, quando há o desencarne, o corpo físico fica na Terra e o espírito, juntamente com o perispírito, vai para o mundo espiritual. Assim, mantemos a nossa individualidade, não é? Então, o perispírito é o corpo perispiritual, ou seja, o corpo espiritual lá no mundo dos espíritos é o perispírito. Segunda pergunta, 285. Os espíritos se reconhecem por terem convivido na Terra? O filho reconhece o pai, o amigo e seu amigo? Sim, e assim, de geração a geração. Bom, os espíritos
enquanto individualidades, não é? Como na pergunta anterior. Eles se reconhecem no seu convívio, não é? Filho reconhece pai, amigo reconhece amigo, e os espíritos respondem sim. E é assim de geração em geração. Então, o que acontece? Quando se chega na espiritualidade, que se perde o corpo físico, o espírito ele vai ter acesso a todas as informações que forem necessárias para o seu aprimoramento, não é? Então, é como se esse véu que impedisse de se encontrar nesse plano terreno fosse retirado e, através dessa percepção, ele identificasse o outro, tendo sido seu pai, sua mãe, seu irmão, seus amigos, não é? E isso acontece de acordo com a necessidade que cada espírito tenha de aprendizado, né? Entretanto, alguns espíritos ainda não se encontram nessa condição. Eles não estão em condições de fazer esse reconhecimento devido à sua condição de elevação moral, não é? Então, estão tão arraigados, estão presos ainda a essa vida material, aos seus ressentimentos, aos seus ódios, às suas intrigas, às suas vinganças, que eles ainda não estão livres para perceber onde eles se encontram nesse momento, que é na espiritualidade. Então, esses irmãos estão ali, convivendo com outros espíritos e ainda não se dão conta disso, não é? Já os espíritos mais elevados, eles usam da sua vontade, através da sua vontade, eles podem acessar encarnações anteriores, não é? E reencontrar amigos de outras existências, não é? Outra questão importante dessa de reconhecimento, especialmente no tratamento, são aqueles irmãos que já estão na espiritualidade, já estão trabalhando no bem e se apercebem de seres queridos enquanto encarnados que estão em dimensões menos felizes, não é? No livro Nosso Lar, nós temos um relato em que a mãe de André Luiz conta isso, não é? Que ela, enquanto André Luiz esteve no umbral, quantas vezes, através do Clarice, o Clarice foi o irmão, que ela pediu para ir buscar, para acompanhar, e ela disse pessoalmente ao André Luiz que enquanto ele esteve no umbral, várias vezes ela orou, trabalhou para que ele pudesse perceber essa presença até ser ajudado. Então, os irmãos se reconhecem sim, mas de acordo com a sua condição de elevação moral. Ela orou, trabalhou para que ele pudesse perceber essa presença até ser ajudado. Então, os irmãos se reconhecem sim, mas de acordo com a sua condição de elevação moral. E assim, a gente termina o nosso estudo de hoje, não é? Do Livro dos Espíritos, buscando essa compreensão, né? O capítulo nós estamos ainda, Relações ao Túmulo, buscando essa compreensão de que a nossa encarnação é quem vai nos dizer em que condições nós estaremos na nossa vida além túmulo. E agora eu passo o tempo para a nossa irmã Socorro, que falará do Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo ao Espiritismo, com o primeiro capítulo, que tem como título Eu Não Vim Destruir a Lei. Na semana passada, nós estudamos a primeira revelação de Deus à humanidade, que foi Moisés. Hoje, nós trataremos da segunda revelação de Deus à humanidade, o Cristo. Lembremos que Moisés, a primeira revelação, foi quem deu forma a Deus, trazendo a lei através dos 10 mandamentos. Foi Moisés também quem retirou o povo da escravidão do Egito e o preparou para mais de 1000 anos depois, esse povo recebeu o Messias, o Cristo. Então hoje nós vamos falar sobre o Cristo. Vamos ver o que traz o Evangelho sobre o Cristo. Cristo. Jesus não veio destruir a lei, quer dizer, a lei de Deus. Ele veio cumpri-la, quer dizer, desenvolvê-la, dar-lhe seu verdadeiro sentido e apropriá-la
ao grau de adiantamento dos homens. Por isso, se encontra nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, que constituem a base de sua doutrina. Quanto às leis de Moisés, propriamente dita, ao contrário, ele as modificou profundamente, seja no fundo, seja na forma, combateu constantemente o abuso das práticas exteriores e as faltas interpretações, e não poderia fazê-las sofrer uma reforma mais radical do que as reduzindo a estas palavras: amai a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E dizendo, está aí a lei e os profetas. Por estas palavras, o céu e a terra não passarão, antes que tudo seja cumprido até o único J. Jesus quis dizer que seria preciso que a lei de Deus recebesse seu cumprimento, quer dizer, fosse praticada sobre toda a terra, em toda a sua pureza, com todos os seus desenvolvimentos e todas as suas consequências. Porque de que serviria ter estabelecido essa lei, se ele devesse permanecer privilégio de alguns homens, ou mesmo de um único povo? Todos os homens, sendo filhos de Deus, são, sem distinção, o objeto da mesma solicitude. Mas o papel de Jesus não foi simplesmente o de um legislador moralista, sem outra autoridade que a sua palavra, ele veio cumprir as profecias que havia anunciado sua vinda. Sua autoridade decorria da natureza excepcional do seu espírito e da sua missão divina. Veio ensinar aos homens que a verdadeira vida não está sobre a terra, mas no reino dos céus. Ensinar-lhes o caminho que para lá conduz, os meios de se reconciliar com Deus e os provenir sobre a mancha das coisas futuras para o cumprimento dos destinos humanos. Entretanto, não disse tudo, e sobre muitos pontos se limitou a depositar o germe de verdades que ele próprio declara não poderem ser ainda compreendidas. Falou de tudo, mas em termos mais ou menos explícitos. Para compreender o sentido oculto de certas palavras, seria preciso que novas ideias e novos conhecimentos viessem dar-lhe a chave. E essas ideias não poderiam vir antes de um certo grau de maturidade do espírito humano. A ciência deveria construir poderosamente para a eclosão e desenvolvimento das ideias. Seria preciso, pois, dar à ciência o tempo de progredir. Para compreendermos melhor a segunda revelação de Deus à humanidade, Cristo, eu dividi em tópicos, em perguntas. E a primeira pergunta é: quem é o Cristo? O Cristo é um espírito puro, perfeito, que encarna entre nós. Ele não tem, como nós, as necessidades, não sofre mais as dores que nós sofremos, mas ele encarna entre nós. Porém, ele nos entende. Ele veio à Terra para nos ensinar. Jesus é Deus? Ele mesmo disse: eu e o Pai somos um. Daí se criou uma certa confusão que até hoje perdura entre nós, e muitas religiões assim o entenderam. Mas quando ele disse, eu e o Pai somos um, ele estava falando da sintonia que existia entre ele e Deus, entre ele e o Pai. Sua perfeita identidade é com Deus. Como espírito perfeito e puro, ele tem as características de um servidor fiel, que cumpre a vontade de Deus e que veio à Terra para nos ensinar essa fidelidade a Deus.
Por que Jesus veio até nós? Kardec diz: ele veio cumprir a lei, desenvolvê-la, dar o seu verdadeiro sentido e apropriá-la ao grau de adiantamento dos homens. Jesus não pode ser classificado de acordo com os valores humanos. Jesus é o nosso farol, é o nosso guia e modelo. O caminho a ser seguido é o Espírito eleito de Deus para trazer a toda a comunidade terrestre a lição do seu Evangelho. Qual a consequência da vinda de Jesus para a humanidade? Ele veio ensinar os homens que a verdadeira vida não está na terra, e sim no reino dos céus. Veio também ensinar para todos nós o caminho que nos conduzirá até lá, os meios de nos reconciliarmos com Deus, como também advertir-nos sobre a caminhada dos destinos futuros para os cumprimentos do destino do homem. Então, a consequência de acreditarmos no Cristo é que Ele, como farol para o nosso caminhar, Ele nos ensina a perceber que o mundo não se restringe apenas a essa vida, nem às coisas materiais, e sim que existe o reino dos céus, que esse reino é o mundo interior de paz, de alegria, de espiritualidade. E isso vai mudando em nós. Então, o que Cristo quis nos ensinar aqui também é que o reino dos céus, ele está dentro de nós. Quando nós estamos em paz, alegres, quando nós estamos espiritualizados. Paulo de Tarso já dizia: se alguém está em Cristo, nova criatura é. Cristo veio nos dizer que após a morte do corpo físico existe algo, a vida continua. E agora vamos refletir um pouco o que é o Cristo para nós. É apenas um personagem histórico? É verdadeiramente o nosso guia e modelo? Eu trago Cristo para as minhas ações do dia a dia, para as minhas decisões, para as minhas ações? São mais de 2000 anos. E, na verdade, o Cristo ainda não é o farol para a humanidade como um todo. Precisamos olhar para dentro de nós. Procurar transformar em nós mesmos o que precisa ser transformado. Empregar em nossa vida o modelo dele. Não vamos conseguir tudo de uma vez. Ainda somos imperfeitos, um pouco a cada dia. Do contrário, o Cristo vai estar cada vez mais distante de nós. Fazer essas reflexões diariamente vai nos ajudar nessa aproximação com o Cristo para as nossas vidas. Contar com o Cristo como nosso guia e modelo não é fácil nem simples. É uma conquista diária. Sempre diante das situações difíceis que passamos, das nossas dificuldades, das decisões que precisamos tomar no nosso dia a dia, podemos nos perguntar: o que o meu modelo e guia faria? E procurar optar por atitudes que estejam sempre direcionadas para o bem, para o amor, para a fraternidade. Que o Cristo possa adentrar e fazer morada verdadeiramente em nossas vidas, em nossos corações. Como esse irmão querido e paciente que espera a nossa adesão à sua doutrina de amor, que se baseia no amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E aí se resume toda a lei. Neste momento, vamos finalizar o estudo desta tarde, elevando os nossos pensamentos a Deus, ao nosso querido irmão, Mestre Jesus, a toda a espiritualidade de luz, agradecendo por todo o auxílio e amparo que nos foi dado para a realização desse estudo. Pedimos ao irmão maior, Jesus, que nos fortaleça cada vez mais, para que possamos assim trazê-lo para mais perto de nós,
agindo de acordo com os seus ensinamentos, tomando as nossas decisões e fazendo as nossas ações de acordo com os seus ensinamentos. Que possamos sempre agir de acordo com o bem, de acordo com o amor, procurando sempre se colocar no lugar do outro, sem julgamentos, sem preconceitos, trazendo a pureza em nossos corações. E assim, pedimos a toda a espiritualidade de luz que nos ampare durante toda esta semana que se inicia, nos trazendo sempre a paz, a serenidade, a pureza aos nossos corações, lembrando sempre do Mestre Jesus como nosso guia e modelo. Que assim seja.